Que alegria estarmos chegando a um novo ano que se aproxima tão rápido. Já chegamos quase em 2022, mas antes o Senhor quer preparar o nosso coração. E por isso eu peço ao Senhor que abençoe a cada pessoa que agora está conosco, que o Senhor possa selar, Jesus, numa gota do vosso preciosíssimo sangue, que o santo anjo leve agora uma gota do vosso sangue precioso sobre cada casa, que junto conosco agora reza, nos acompanha nesse momento de graça, que o Senhor possa selar, abençoar, proteger e dar as graças que mais necessitam. Pedimos também que a tua cruz seja marcada em nossas casas, em nossa fronte, em nosso coração e em nossas mãos. Como diz o Cântico dos Cânticos, traga-me em tuas mãos, traga-me em teu coração. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O tema de hoje, meus irmãos, é um tema que suscita muitas dúvidas. E, claro que no tempo de meia hora não é possível explanar toda a riqueza desse conteúdo. Porém, você vai receber dicas especiais para que você possa estar atento. Jesus diz que os filhos das trevas muitas vezes são mais atentos, mais espertos do que os filhos da luz. E o Espírito Santo quer nos ungir dessa capacidade, dessa santa esperteza que Jesus nos pede para viver. E por isso eu quero começar lendo a leitura do Evangelho, da primeira carta da missa, que vai ser lida na missa de amanhã. A primeira carta de São João, capítulo 2, 18 a 21. Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. Vós já recebestes a unção do Santo, e todos tendes o conhecimento. Se vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira provém da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra que é palavra de vida, que é palavra de salvação, essa palavra, São João gosta muito de usar essa palavra verdade, amor e verdade. E São Paulo diz que quem serão os enganados pelo anticristo? São Paulo vai deixar muito claro, aqueles que não tiveram um amor à verdade. Eu recentemente tenho visto muitos protestantes que têm retornado para a Igreja Católica. E o que eu tenho visto de mais belo é que eles tiveram um grande amor à verdade. Eu vi pessoas dizendo, eu quero me converter não por influência de um ou de outro, mas porque eu quero encontrar a verdade, com muita sinceridade de coração. E São Paulo diz, aqueles que não tiverem tido amor à verdade, o inimigo vai ter um poder de enganá-los e eles vão acreditar nos enganos do anticristo. Você viu que a palavra de Deus está dizendo, e São João diz, que um dos sinais para a vinda do anticristo é apostasia. Vão existir muitos anticristos no tempo que vai aparecer o anticristo. E nesse tempo que existirem muitos anticristos, porque já existiram muitos, não é? Até mesmo pessoas que acusavam, por exemplo, diziam que todos os papas eram o anticristo, porque o título Vigário do Filho de Deus, nem é usado esse título, mas uma mulher chamada Ellen Goldwhite, ela disse, olha, o nome em latim dá 666, só que o nome dessa própria mulher, se for tirar as palavras em latim, ela não percebeu que também dava 666. O nome de Maomé também dá 666, vários nomes, mas vamos com calma. São João está dizendo que existiram vários anticristos. Quando ele escreve o livro do Apocalipse, ele fala do número 666,
Ele está falando, em primeiro lugar, do nome do imperador daquela época, o imperador romano, que massacrava, matava os cristãos, inventava mentira dos cristãos. Você sabe que os cristãos, desde o começo do cristianismo, comem o corpo e o sangue de Cristo até hoje, até a vinda de Jesus. São Paulo vai dizer que celebrais a morte do Senhor até que Ele venha. A Eucaristia vai existir até o último dia. Mas naquela época, Nero ouviu falar que eles comiam aquele pão que se tornava o corpo de Cristo e transformou isso em motivo para inventar mentira. Ele dizia, os cristãos comem carne humana, eles são canibais, eles merecem morrer. Nero vai colocar fogo em Roma e vai dizer, foram eles que colocaram. Nero vai colocar cristãos para serem queimados como tochas vivas no caminho de Roma. Nero foi um homem perverso, totalmente possuído pelo inimigo de Deus, tanto que aquele filme, O Exorcismo de Emily Rose, né? Na verdade é um nome fictício. Uma das pessoas que ela ficou possessa na vida real foi o próprio Nero. Alguns teólogos têm dúvida se foi o próprio Nero ou o demônio que possuía Nero, né? Mas este homem era um homem perverso. E São João coloca o nome de Nero. Se você for ver no hebraico, a numeração dá exatamente 666. Então existiram muitos anticristos, mas o Apocalipse vai dizer que aquele livro foi escrito para falar de coisas que aconteceram e de coisas que vão acontecer. Então São Paulo vai dizer, e São João também, no seu livro do Apocalipse, que existiram muitos, mas vai ter um tempo que vai ter tanto abandono da fé, muitas pessoas de dentro da igreja vão sair, vão perverter a fé, que vai existir um que será o maior de todos esses anticristos. No tempo antes da vinda do Senhor, antes da vitória do Senhor, a igreja vai passar por essa prova. Isso está no catecismo. Como a gente pode saber o tempo exato da vinda do anticristo? A gente não sabe o dia e a hora. Mas existem sinais muito fortes e muito claros que vão te ajudar a perceber e a entender qual é o tempo e quem é a pessoa do anticristo. E nós cristãos, como eu disse, precisamos ser sábios, prudentes como as serpentes, como Jesus ensinou. Anota aí, o Catecismo da Igreja Católica diz no número 673, a partir da ascensão de Jesus aos céus, a vinda de Cristo na glória é iminente. Pode vir a qualquer momento, diz o catecismo, embora não nos caiba saber os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade, está lá nos Atos dos Apóstolos, este acontecimento escatológico pode ocorrer a qualquer momento, assim que sejam retidos, ainda que estejam retidos, tanto é ele, quer dizer, o advento de Cristo, como a provação final que vai precedê-lo. E a igreja vai explicar. Eu não posso ler o catecismo todo, que não dá tempo, essa passagem toda, não é? Mas, se você continuar lendo a partir do número 673, ele vai dizer, antes precisam acontecer 3 sinais. Antes de Jesus vir para instaurar o seu reino, precisam acontecer 3 sinais. A igreja vai ensinar, o catecismo vai ensinar. Desde o Concílio de Trento, desde muito tempo, a igreja vai explicar isso. 3 sinais para a vinda de Jesus. 1, os judeus todos vão se converter e vão reconhecer que Jesus é o Messias prometido. Eles não reconheceram Jesus e até hoje eles não reconhecem, mas eles vão reconhecer Jesus. E essa passagem é chamada por São Paulo a plenitude dos judeus. Assim que os judeus reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, como Messias, como Deus que se fez carne, porque esse foi o grande escândalo para eles e ainda é, quando eles reconhecerem isso, todos os povos vão reconhecer Jesus como Messias. Também São Paulo vai dizer isso em Romanos 9, 10 e 11. Se a rejeição dos judeus trouxe a evangelização para os pagãos, o que não fará a conversão deles, senão a conversão em massa de toda a população mundial? E o outro
sinal para a vinda de Jesus, 3 sinais que devem acontecer antes da vinda de Jesus. O terceiro é a provação derradeira da igreja. A provação final da igreja, que o catecismo também vai explicar com a vinda do anticristo. 3 sinais. Existem alguns santos, se eu não me engano, São João Crisóstomo, Santo Irineu, alguns santos padres da igreja lá do começo, que acreditam que os judeus serão os primeiros a acreditar nas mentiras do anticristo. Porque o anticristo nascerá será descendente dos judeus. Diz uma tradição antiga, que São Irineu também, não me lembro exatamente quais santos profetizaram, mas santos que são autênticos padres da igreja, profetizaram que o anticristo, o falso Messias, aquele que se opõe a Cristo e aquele que quer substituir o lugar de Cristo, vai nascer da tribo de Dan, de uma das 12 tribos de Israel. É a única tribo que, quando Jacó vai abençoar as tribos, ele como que amaldiçoa essa tribo. Ele não amaldiçoa a tribo, mas ele fala de ser uma serpente que vai gerar uma outra serpente. E é a única tribo das 12 que não está no Apocalipse. No lugar de Dan se coloca um filho de José. Não me recordo se é Manassés ou Efraim, mas não cita essa tribo. Então o falso Messias, o anticristo, vai nascer da descendência, vai nascer de uma hebreia, como diz Nossa Senhora em La Salette, confirmando essa profecia antiga, e ele vai aparecer como judeu. Ele vai dizer que ele vem defender o povo judeu. Ele vem dizer que ele vem cumprir as profecias, que ele é o Messias esperado pelo povo de Israel. Por isso, esses santos que profetizaram dizem que muito provavelmente os primeiros que vão acolher o anticristo como sendo o Messias verdadeiro é o povo de Israel. Eles vão acreditar que realmente ele está dizendo a verdade, que ele vai estabelecer o culto verdadeiro ao Deus verdadeiro, mas não demorará muito tempo e eles entenderão que este homem é um grande mentiroso, porque os judeus são inteligentes. Aliás, é o povo mais inteligente do mundo. Só não tiveram a inteligência espiritual ainda de reconhecer o verdadeiro Salvador. Mas eles vão perceber que ele vai começar a favorecer muitos islâmicos. Ele vai tentar unir, mas na verdade ele não vai adorar a Deus e nem levar ninguém a adorar a Deus. Ele vai criar uma religião humana, que o homem adora a si mesmo e vive nos prazeres. Não vive uma moralidade verdadeira e ele mesmo vai trazer a paz, vai trazer segurança e ele mesmo vai se fazer adorar. Quando os judeus perceberem isso, os judeus se revoltarão contra esse falso Messias e serão perseguidos por ele, os primeiros perseguidos por ele, e assim os judeus e os cristãos estarão juntos sendo perseguidos por ele. E por isso, nesse período, provavelmente, é que os judeus vão se converter. Nesse período, a conversão dos judeus vai despontar essa explosão da misericórdia de Deus para a conversão de uma multidão. Mas, para tudo isso acontecer, deve vir esse homem ímpio, que diz a palavra de Deus. Catecismo da Igreja Católica, número 677, na verdade 675 primeiro, vai dizer: antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final, que vai abalar a fé de muitos cristãos. O catecismo está dizendo que vamos passar agora, e você vai entender por que eu digo agora, por uma prova final, uma prova maior que outras em outros tempos, que vai abalar a fé de muitos cristãos, muitos. Como Jesus, quando falou da Eucaristia, João capítulo 6, versículo 66, não sei se é coincidência, 666, não é? Capítulo 6, versículo 66, vai dizer que quando Jesus fala da Eucaristia, muitos abandonam Jesus. Não são poucos, não são alguns, mas são muitos que abandonam Jesus quando ele fala da Eucaristia. Grava bem isso no seu coração.
João 6, capítulo 66. Muitos abandonaram Jesus, já não andavam mais com ele, quando ele falou da Eucaristia. A Igreja Católica está dizendo que antes da vinda de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que vai abalar a fé de muitos crentes, muitos cristãos. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra vai desvendar o mistério da maldade, da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa. Sabe o que é uma impostura religiosa? Eu olhei no dicionário, significa uma religião impostora, falsa, não é? Uma impostura religiosa que vai trazer aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa de abandonar a verdade da fé. A impostura religiosa suprema é do anticristo. Isto é, de um falso Messias que vai levar o homem a glorificar a si mesmo no lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. São João vai dizer na sua carta, o anticristo é aquele que nega que Deus se fez carne. Num exorcismo, o demônio não aguenta ouvir essa palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Esse é o ataque frontal do anticristo. Ele vai fazer negar o Messias que se fez carne, Jesus Cristo. Essa impostura anticrística já aparece no mundo, se esboça no mundo, cada vez que tentam fazer da história da humanidade já um messianismo político, falso do reino de Deus, uma falsificação do reino de Deus, sobretudo sob forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. O que significa isso, irmão? Quando tentam fazer um paraíso nessa terra, dizendo que não precisa de Deus, que o importante é ser feliz aqui. Olha só, gente, isso é o catecismo da Igreja Católica. Não dá para eu ler tudo, mas ela vai dizer que a igreja só vai chegar nesse triunfo depois de passar pelas dores de parto. A igreja é a esposa do Cordeiro, ela vai imitar o seu esposo, ela vai passar também pela prova da cruz para chegar à glória da ressurreição. E olha só, eu quero antes de tudo dizer que quando falamos do tema do anticristo, é porque estamos como que dando uma prevenção, dando sabedoria para você não ser ingênuo, mas um verdadeiro católico, consagrado a São Miguel, consagrado a São José, consagrado à Virgem Maria, ao Imaculado Coração dela, não tem medo, porque nós estamos num refúgio seguro, e Nossa Senhora prometeu que quem se consagrar ao seu coração imaculado e viver essa consagração, vai vencer o anticristo. Vai ser protegido no período da prova. E se alguém for chamado a ser mártir, esse é um privilégio. Aqueles que estão preparados por Deus. Então o cristão verdadeiro não tem medo. Por quê? Porque onde existe medo, o amor não é perfeito. E nós estamos toda noite, toda manhã aqui, clamando que o Senhor aperfeiçoe nosso amor. Você que tem perdoado o seu irmão a cada dia, lutado contra os seus pecados, confessado, comungado com frequência, adorado Jesus, você não vai ter o que temer, porque a sua consciência vai estar em paz e você vai ser vitorioso, vitoriosa contra os embustes do anticristo. Serão dores de parto, meus irmãos, mas dores de parto que vão nos trazer a alegria do triunfo maravilhoso de Deus que está às portas. Vamos ver agora os sinais muito concretos. Primeiro, os sinais de quem é. Não, de quem é não. Deixa eu seguir aqui outro rumo. Primeira coisa, Jesus vai falar dos sinais, né? Jesus vai falar, olha a figueira. Você sabe quando chegou a hora dela dar, quando dá os primeiros brotos. Ele diz, ninguém sabe o dia nem a hora, mas vocês são hipócritas. Por que vocês sabem ver quando vai chover, quando vai fazer sol, e não sabem perceber espiritualmente os sinais dos tempos? Jesus pede para a gente ver os sinais dos tempos. E Nossa Senhora fala, através do Padre Gobi, numa mensagem ao sacerdote Padre Gobi, ela fala, os sinais, primeiros sinais, a difusão de vários erros. E Nossa Senhora diz, como nunca. Até pessoas de dentro da igreja, até sacerdotes e bispos, têm difundido heresias. Segundo sinal, estourar de guerras e lutas fratricidas.
Ela diz, Nossa Senhora, nunca como nesse século existiram guerras, nunca havia acontecido guerra mundial. E esse século que passou teve 2 guerras mundiais e sempre em perigo de conflitos terríveis, com a bomba nuclear que não existia antigamente. Terceiro sinal, que está nas Escrituras, né? A sangrenta perseguição daqueles que querem ser fiéis. Dizem não, foi comprovado que no século passado, olha só, anota isso que eu estou falando, o século XX teve mais mártires do que todos os outros séculos, todos os outros 2000 anos de cristianismo, todos os 19 séculos, na verdade. Só o século XX teve mais cristãos martirizados do que em todo o resto do cristianismo. Aquele período lá em Roma que matavam muitos e muitos e muitos cristãos, não chegou aos pés do século XX. E aqueles que estudam esses dados dizem, e o século XXI está começando pior do que o século XX. O irmão Manuel Maria traz aqui com frequência para você, é na Nigéria, é em tal outro país, morte de cristãos, 100 cristãos, 200 cristãos. Nunca como neste tempo os cristãos são perseguidos. Quarto sinal que Nossa Senhora dá é o terrível sacrilégio. Gente, agora você vai entender por que o tema dessa live foi o anticristo. Como saber o tempo exato da sua vinda. Existe um sinal que você vai ter certeza quem é o anticristo. Você vai ter certeza, porque esse sinal está na Escritura, esse sinal está nas mensagens de Nossa Senhora, na boca dos teólogos e dos santos desde o começo da igreja. Existe um sinal que você vai ter certeza absoluta de quem é o anticristo. E Nossa Senhora vai dizer, que sinal é este? Eu falo logo esse sinal, o que você acha? Ou eu já vou explicando as outras coisas, o que as senhoras acham? Fala logo, para não matar na unha de curiosidade, né? Então vou dizer, no livro do Movimento Sacerdotal Mariano, dia 31 de dezembro, é o dia que é lida essa leitura do anticristo que eu li no início para você, de 1992, Nossa Senhora diz que o quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aquele que se opõe a Cristo, isto é, pelo anticristo. Ele entrará no templo santo de Deus, sentar-se-á no seu trono, fazendo-se adorar ele mesmo como Deus. Primeira coisa, um protestante nunca vai entender esse sinal. Por quê? Ele só entende o templo de Deus como sendo o templo de Jerusalém, ou então a nossa alma, que também é templo de Deus, por causa do batismo em primeiro lugar. Mas vamos continuar. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele se levantará contra tudo aquilo que os homens adoram e chamam de Deus. O homem ímpio virá com o poder de Satanás, com toda a força dos falsos milagres e falsos prodígios, e usará todo gênero de engano maligno para fazer o mal e para enganar aqueles que não cultivaram amor à verdade. Primeira coisa, um protestante não saberia responder essa pergunta que você vai saber responder agora. 2 Tessalonicenses 2 está dizendo que o sinal é que ele vai se levantar contra tudo aquilo que nesta terra os homens chamam de Deus. O que é que nesta terra você chama de Deus? Me diga aí no chat. Irmãs e irmãos que estão aqui, o que é a única coisa nesta terra que nós chamamos de Deus? Me respondam. É unânime, gente. Os protestantes adoram Jesus espiritualmente, mas o Verbo se fez carne. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, vocês não terão vida. Porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue, fica em mim, permanece em mim, como eu permaneço no Pai. Jesus fala, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá vida. Por isso um protestante, se ele morre, se ele recebia a comunhão espiritual, aquela ceia, é um suco de uva e um pãozinho, Deus vê a intenção do coração. E a Glória Paulo teve uma visão,
que na hora da morte um protestante precisa participar do sacrifício eucarístico e comungar espiritualmente a carne do Senhor, senão não tem como entrar no céu. Sem a Eucaristia não tem como entrar no céu. Sem a Eucaristia não existe salvação. Jesus se fez carne para redimir a minha carne, para se unir à minha carne, para libertar a minha carne. E essa carne que come o corpo de Cristo vai ressuscitar um dia gloriosa. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida. E eles disseram, como esse homem pode dar de comer a sua carne? Jesus disse, porque minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E Jesus mudou a palavra, o verbo comer, trogon, significa mastigar. Se você ler João capítulo 6, se você ler no original em grego, você não tem dúvida de que o catolicismo é o único que tem a Eucaristia. Que a verdade de Deus é a Eucaristia. Pois bem, o anticristo vai perseguir tudo aquilo que os homens chamam de Deus. O que é que os homens chamam de Deus nessa terra? A igreja de Cristo, há 2000 anos atrás, desde 2000 anos para cá, chama de Deus a Santa Eucaristia, o corpo de Cristo. E milagres e milagres e milagres aconteceram, a ciência comprovando que ali não é mais pão, não existe mais pão, é a carne de Deus. O Apocalipse vai dizer que a besta vai perseguir o cordeiro imolado. O cordeiro é a Eucaristia. Nossa Senhora continua explicando. Um dia, Mateus capítulo 24, um dia vereis no lugar santo aquele que comete horrível sacrilégio. O profeta Daniel falou sobre isso. E quem lê, procure compreender. Jesus mandou você ler o profeta Daniel para entender quem é o anticristo. Jesus mandou você ler o profeta Daniel para entender quem é esse que vai entrar e profanar o santuário de Deus. E lá em Daniel, no livro do profeta Daniel, vai dizer que o anticristo vai abolir o sacrifício perpétuo. Gente, o sacrifício perpétuo era o sacrifício que tinha no templo. Esse sacrifício eram ovelhas, bois, eram animais que eram sacrificados todos os dias, sem parar, acabava um, começava outro. Só que Jesus disse que esse templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra, e começaria uma nova aliança, um novo sacrifício, e ele na quinta-feira santa instituiu, essa é a nova aliança no sacrifício do meu sangue, do meu corpo. Eu sou o cordeiro, e este sacrifício, diz no profeta Malaquias, do nascer ao pôr do sol, é oferecido sem parar, sem parar. No ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído, e nunca mais aconteceu o sacrifício dos judeus, de boi, de ovelha, de cordeiro, mas o sacrifício do cordeiro de Deus, há 2000 anos que todos os dias acontece, dia e noite, noite e dia, sem parar, a missa, sem parar. Quando alguém fizer parar esse sacrifício, tenha certeza, esse é o anticristo. A palavra de Deus está ensinando, os santos estão ensinando e Nossa Senhora está ensinando. Olha o que ela continua dizendo: a contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo e for instalada a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que esperar com paciência. 1290 você vai ver muitas vezes no Apocalipse. 42 meses você vai ver muitas vezes no Apocalipse. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo você vai ver muitas vezes no Apocalipse. O que isso significa? A mesma coisa, 3 anos e meio. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, vai dizer assim: durante uma semana de anos, o anticristo vai fazer aliança com muitos, mas é na metade da semana que ele vai abolir o sacrifício perpétuo, a missa. O anticristo vai aparecer, o Papa Bento XVI trouxe um cardeal em 2007, chamado Cardeal Bife, mas não tem nada a ver com a oitava não, viu gente? O Cardeal Bife, ele fez uma pregação, e ele deu sinais de como vai ser o anticristo. E ele fala palavras muito parecidas, ele fala baseado no homem chamado Soloviev, um russo, né, que vai falar como vai ser o anticristo. Ele vai pregar para o Papa e para os cardeais, e no ano de 2007. E também o arcebispo Futoshin vai dizer alguns sinais de como vai ser o anticristo. Deixa eu ver se dá tempo de eu falar rapidinho aqui para você os sinais dele. Calma aí, Jesus. É coisa demais aqui.
Pronto, os sinais de quem é este homem. Pronto. E o cardeal Bife vai pregar dizendo, ele será um homem humanitário, ecologista. Na verdade, ele vai levar a idolatria da natureza. Pacifista. Na verdade, ele vai querer desarmar a todos para eles poderem dominar ao povo. Ecumênico. Na verdade, não é um ecumenismo. Ele vai querer misturar todas as religiões na nova era para adorar a natureza e dizer que não existe um Deus pessoal, mas Deus é cada um de nós. Vegetariano. Na verdade, ele vai dizer que é pecado se alimentar de animais, porque ele quer levar a idolatria dos animais e o desrespeito com as pessoas, mas ele não vai falar isso. Vai falar que a religião é o amor ao próximo, mas não existe céu, não existe inferno, não vai existir prestação de contas, julgamentos, e por isso não existe pecado. Ele vai falar de intolerância, mas na verdade intolerância é promover tudo que é errado e não existir nada de errado. Ele vai promover a astrologia e vai dizer que a pessoa está boa ou está ruim de acordo com os astros, de acordo com a lua, de acordo com sei lá o quê, não é? Ele vai pregar uma nova religião sem cruz, sem liturgia, sem vida futura, mas ele vai falar muito bonito da felicidade aqui na terra. Ele vai falar muito bonito da necessidade da união, da igualdade, da liberdade, da fraternidade, da paz, de várias coisas bonitas, esquecendo de Deus, desprezando a paternidade de Deus. E quem quiser continuar seguindo a Jesus Cristo, ele vai declarar que são inimigos da fraternidade universal e precisam ser eliminados para o bem da humanidade. Nossa Senhora continua dizendo, meus irmãos, que ela vai explicar, deixa eu dizer agora com as palavras da própria Virgem Maria. Nossa Senhora vai dizer, desses 1260 dias, 1290 dias, é a mesma coisa que 3 anos e meio, pode calcular. Dá em média esse tempo. 42 meses, várias vezes o Apocalipse vai falar, 42 meses, 3 anos e meio. É o mesmo tempo, por isso que fala 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 3 e meio. É o tempo que Elias disse que não iria chover. E não choveu, é o tempo da prova. E Nossa Senhora diz, e Jesus diz no Evangelho, que por causa dos eleitos, esse tempo vai ser diminuído. O tempo do anticristo vai ser muito curto, ele é um derrotado. Ele vai ter um período porque é necessário essas dores de parto, mas ele já é um derrotado por aqueles que disseram sim verdadeiro a Jesus. Nossa Senhora diz, a Santa Missa é o sacrifício cotidiano, a oblação pura que é oferecida ao Senhor em toda parte, do nascer ao pôr do sol. Nossa Senhora está dizendo, o sacrifício da missa renova o sacrifício consumado por Jesus no Calvário. Acolhendo a doutrina protestante, se dirá que a missa não é um sacrifício, mas somente a Santa Ceia, ou seja, a recordação do que Jesus fez na última ceia, somente uma lembrança. E assim será suprimida a celebração da Santa Missa. Nesta abolição do sacrifício cotidiano, consiste o horrível sacrilégio cometido pelo anticristo, cuja duração será de aproximadamente 3 anos e meio, ou seja, 1260 dias. Eu quero pedir que você assista, nosso tempo aqui já acabou, eu quero pedir que você assista a nosso vídeo sobre as aparições de Nossa Senhora em Garabandal, que ela lá vai explicar exatamente o período do fim dos tempos, quando é que começa. Se você já assistiu, eu convido de você assistir mais uma vez com um novo olhar. Se você não assistiu ainda, eu peço que as irmãs deixem aqui na descrição do vídeo, porque você vai entender muito melhor. E outra coisa, não deu tempo de eu aprofundar isso sobre o tempo do anticristo, tem muitos fatores, mas Nossa Senhora na sua mensagem, deixa eu ver se eu acho aqui a data da mensagem dela, Nossa Senhora na sua mensagem do Padre Gobi, de 13, anota aí, você que tem o livro do Padre Gobi, ou que possa pesquisar depois, 13 de junho de 89, e também 17 de junho de 89, vou repetir, 13 de junho de 89, Nossa Senhora vai falar dessa falsa igreja. Futoxin vai explicar. O anticristo vai aproveitar de uma falsa igreja que vai surgindo. E também, no 17 de junho, Nossa Senhora vai explicar 666.
multiplicado por uma vez dá 1332, multiplicado a terceira vez dá 1998. E esse é o período médio que o anticristo deve nascer. Nossa Senhora dá essa dica. Uma vez eu ouvi de um satanista dizendo que 1999 foi o período que nasceu o anticristo. Podemos acreditar? É algo certo? Não. Mas uma vez perguntamos ao padre Antônio Forteia: padre, o que os demônios dizem nos exorcismos sobre o anticristo? Ele já está vivo? Ele diz, isso não é tão importante, o que eles dizem não se deve acreditar totalmente, às vezes eles mentem, às vezes eles são obrigados a falar a verdade, mas perguntamos, mas o que eles dizem, padre? E o padre disse, eles dizem que ele já está aqui. E o padre Duarte Lara tem falado com muita clareza, baseado em algumas aparições de Nossa Senhora, inclusive essa do padre Gobi, que vai mostrando, explicando, não é dita a data exata, mas é dado a noção, por todos os sinais que estão acontecendo. Soma, 666 uma vez, duas vezes, 1332, se você ler a mensagem Nossa Senhora explica o que aconteceu em cada um desses períodos, e na terceira vez, 1998. Né? Acredita-se que ele possa ter sido gerado nessa época e nascido em 99, que os satanistas dizem que é uma data propícia, porque invertendo, 1999 forma 666. Isso é uma coisa muito importante, saber a data exata? Não. Mas o que é importante é que Nossa Senhora diz que você vai saber identificar se você estiver vivendo como um verdadeiro cristão. Você não vai sentir medo. Você vai conseguir estar refugiado no Imaculado Coração de Maria. E uma propaganda aqui para o cenáculo de oração que todo sábado nós rezamos de manhã no Santo Rosário. Quem faz o cenáculo, uma das promessas, Nossa Senhora diz que no tempo do anticristo, no tempo da provação, você estará protegido no Imaculado Coração dela, das ciladas, das tramas, das mentiras do anticristo. Por isso, aqueles que agora aproveitam o tempo e lutam para salvar a sua família, pois as obras do anticristo já estão aparecendo, já estão os sinais todos aí, principalmente o ataque à família, o ataque aos mandamentos da lei de Deus. Se você quer perseverar, você tem uma família, Exército de São Miguel. Não é à toa que essa família se chama Exército.